Olá, irmãos amigos, aqui estamos mais uma vez, gratos e debaixo das infinitas misericórdias do Senhor. Ontem pregamos uma mensagem sobre Jezabel, mostrando que ela era tão má, uma fera, aquela mulher que mandava até no marido. Tratamos ali no texto sobre Nabote, a vinha de Nabote. E hoje nós queremos mostrarmos o fim de Jezabel. E queremos usar como tema, irmãos, Jezabel pensou que poderia brincar com Deus. Ninguém brinca com Deus. Ninguém. Deus é justo. E o que plantarmos, iremos colher. Qualquer um, qualquer religião, qualquer crença, ninguém tem poder, ninguém manda no Deus Criador, no Deus Todo-Poderoso. E eu quero usar como texto base um texto em 2 Reis, capítulo 9, o verso de número 33, que nos diz assim: Então disse ele, lançai-a daí abaixo. E lançaram-na abaixo. E foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos. E Jeú a atropelou. E Jeú a atropelou. Aqui é o texto, irmãos, do fim da vida de Jezabel. Mas vamos mencionar algumas coisas que esta mulher fez no passado. Ontem falamos de quem ela era filha, não mostrei o texto. Deixa eu mostrar o texto em 1 Reis capítulo 16. A origem de Jezabel, capítulo 16, o versículo de número 31. Olhe de onde veio esta mulher. 1 Reis 16, verso 31. Diz assim, ó, E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. O capítulo 16 fala de um rei, o pai de Acabe. Diz que foi o pior rei até aquele momento. Diz que quando Acabe chegou, ele assumiu esse reinado e assumiu o título de pior rei, pior que seu pai. E uma das características que mostra um dos erros dramáticos da vida de Acabe foi o seu casamento. Escolheu uma mulher errada para casar. Esta geração aqui, irmãos, os sidônios, eles vieram dos fenícios. Era uma geração de Cã. Canaã, Cã, lá aquele filho. Nós temos algumas meditações teológicas, nós tratamos detalhes, irmãos, quem era Cã e qual foi o pecado de Cã contra Noé, ou contra Deus. É muito sério o assunto, irmãos, sobre o pecado de Cã. E Deus amaldiçoou. Noé usou a expressão amaldiçoou ali naquele instante, concedido por Deus. Essa geração vem de onde? De Cã. Esta mulher, irmãos, ela era filha de Etibal. Mencionamos ontem, Etibal era rei dos Sidônios, como está escrito aí no texto, só que ele era sacerdote de Baal. A partir do casamento de Acabe com Jezabel, Acabe era rei de Israel. Estava indo por um caminho errado. Quando ele casou, aí assumiu o erro completo. Ele agora, irmãos, começou a aceitar, por influência de Jezabel, uma adoração a Baal, esquecendo o Deus de Israel. Neste contexto aparece o profeta Elias, um dos mais mencionados no Velho Testamento, um dos nomes de porte no Velho Testamento, o profeta Elias. Irmãos, o profeta Elias encarou Acabe, encarou os 450 profetas de Acabe, mas fugiu de Jezabel. Por quê, irmãos? A mulher era ruim. A mulher matou os profetas de Deus. No capítulo 18, olha só o que diz o versículo de número 4. A mulher matou os profetas de Deus. 18:4. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. A mulher, irmãos, era tão má, um temperamento
tão forte que matou os profetas de Deus. E Deus não fez nada, irmãos. Deus estava vendo, assistindo e aguardando o momento do julgamento, porque Deus é justo. Todos os servos de Deus não estão sendo humilhados, estão sendo massacrados por pessoas, por servos, por oposições nas igrejas. Deus está vendo. Mas cedo ou mais tarde o julgamento vem. Ontem falamos sobre Nabote. Nabote, quando morreu, Deus julgou. Era um servo fiel, sério. Deus julgou. Deus sabe tudo. E mais cedo ou mais tarde ele fará o julgamento, que ele é justo, perfeito, é o Todo-Poderoso. Aqui, irmãos, estava Jezabel matando os profetas de Deus. Ainda no capítulo 18, no verso de número 19, veja o que diz a palavra de Deus. Ó. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, que comem da mesa de Jezabel. Irmãos, os 400 profetas ali comiam da mesa de Jezabel. A mulher tinha um domínio de liderança diabólico. A mulher era a encarnação do Camus. Elias não teve medo, irmãos, de afrontar os 450 profetas de Baal. Mas ele, irmãos, não esperou para encarar Jezabel. Quando chegou a notícia, irmãos, que Elias tinha vencido os 450 profetas, pregamos uma outra mensagem também, Jezabel mandou um recado, muito ousada a mulher. Amanhã pela manhã, eu duvido você estar com vida, Elias. Eu vou te matar. Olha a ousadia desta mulher. E interessante, irmãos, Elias não esperou para ver, não. Elias sabia, irmãos, quem era Jezabel. Ele fugiu. Nas minhas mensagens sobre liderança, eu digo, a hora do líder fugir. Tem o dia e a hora de fugir. Tem todo o momento de encarar e o momento de fugir. Aquele momento era o momento de Elias fugir e ele fugiu. O assunto foi tão sério, irmãos, que ele chegou a dizer para Deus, Deus, eu estou só. Mataram todos os teus profetas. Jezabel, cão, ela matou todos, eu estou sozinho. E Deus disse, não, Elias, ainda tem 7.000 que não se dobraram a Baal. Ainda restam 7.000. Quando, irmãos, passa essa situação, Jezabel pensou que tinha vencido Elias. Jezabel entendeu que o fim de Elias tinha chegado, que nunca mais ele iria aparecer na história. É quando entra a mensagem de ontem que pregamos, irmãos, sobre Nabote, a vinha de Nabote e Jezabel. Na mensagem de ontem nós mencionamos, irmãos, que Elias volta à cena. Quando Nabote morreu, o plano diabólico elaborado por Jezabel, parecia, irmãos, que tudo estava dando certo. Acabe, ela chegou e falou, pode ir, meu marido. Ela mandava no marido mesmo, pode ir lá para a vinha. Acabe se levantou, voltou a se alimentar, que estava emburrado, parecendo um menino ruim, emburrado ali, sem comer pão, sem nada, porque Nabote não vendeu a vinha, não trocou, não financiou, não mudou os princípios bíblicos. Agora o homem estava ali, emburrado. Mas Jezabel chega e mandou, e tirou a própria vida de Nabote. Quando ela avisa Acabe, Acabe vai para a vinha. O que Deus faz? Traz de volta quem? Elias, aquele que Jezabel pensou que tinha desaparecido. Elias volta. E não encarou Jezabel, mas ele foi até Acabe. E ele disse a profecia sobre Acabe e disse a profecia sobre Jezabel. Diz que Acabe iria morrer, porque ele se vendeu e matou um homem inocente por causa da mulher. Ele deveria ter impedido, ele não deveria ter dado essa liberdade à sua esposa cometer esses crimes. E agora ele iria pagar. E aí vem a profecia sobre Jezabel. Vamos ler no capítulo 21, novamente, nós até lemos ontem, no verso de número 23. E também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo, os cães comerão a Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Verso 24. Aquele que morrer dos de Acabe na cidade, os cães o comerão. E o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Aqui está a profecia, irmãos. Jezabel iria morrer e teria um sepultamento diferente. Ela nem teria direito a um sepultamento. Os cães iriam devorar Jezabel. Daqui a alguns dias nós vamos pregar sobre o personagem que perseguiu Jezabel, chamado Jeú. Onde aparece Jeú? Só vamos ver aqui no capítulo
19, quando Elias entendeu que estava sozinho, nós vamos ler o verso de número 16. Quando ele entendeu que estava só, Deus foi lá, alimentou ele na caverna, mandou ele sair da caverna, tratamos desse assunto. E agora ele diz para Elias, vai até tal lugar e você vai ungir algumas pessoas, inclusive o seu substituto. Você vai ungir reis e um profeta que vai estar no teu lugar, que era Eliseu. E nesses substitutos também, ele coloca aqui Jeú, é o homem que vai perseguir Jezabel. Vamos ver o verso de número 15 e o verso de número 16. Diz assim, ó, e o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Verso 16. Também a Jeú, filho de Nissi, ungirá rei de Israel. Esse é o que vai matar Jezabel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirá os profetas em teu lugar. Aí está o seu substituto Eliseu e também unge Jeú, rei de Israel. Nós vamos ver nas mensagens posteriores, esse era doido. Jeú, o tema da mensagem é esse, o doido que Deus usou. Esse daí saiu exterminando todos da casa de Acabe. Agora vamos lá para 2 Reis capítulo 9. Muita coisa se passou no decorrer, muitos capítulos. Quando chegamos aqui no capítulo 9, verso de número 30, tudo que se planta, se colhe. Jezabel, que pensou que tinha eliminado, porque Elias já não estava mais no páreo, mas Deus levantou alguém para perseguir Jezabel. Verso de número 30, nós vamos ler do 30 até o 36, mas vamos dar uma parada aqui, ó. Verso 30. Depois Jeú veio a Jezreel, o que ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. A mulher era o cão, até para morrer a mulher se pintou, era vaidosa demais a mulher. Ela sabia que ia morrer. Jeú saiu exterminando tudo. Jeú tinha matado Jorão. Jeú tinha matado Acasias. Jeú estava exterminando todos pelo caminho da família de Acabe. Mais adiante ele ia matar todos os 70 filhos de Acabe. Mas ele encontrou Jezabel em Jezreel. E lá estava a mulher no palácio, na torre. E ele avistou de longe. E ela se pintou toda para morrer. Pense na maldade. A mulher é tão ruim que se você procurar alguma pessoa com o nome de Jezabel, você não encontra. Você tem algum amigo com o nome de Jezabel? Pode procurar, não tem não. Ninguém quer registrar esse nome. A mulher era ruim demais. Era um cão encarnado aquela mulher. Para colocar Elias para correr, a mulher era mal. Agora veja o próximo verso 31. E entrando Jeú pelas portas, disse ela, teve paz, Zinri, que matou ao seu senhor? 32. E levantou ele o rosto para a janela e disse, quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Verso 33. Então disse ele, lançai-a daí abaixo. E lançaram-na abaixo. E foram salpicados com o seu sangue, a parede e os cavalos. E Jeú a atropelou. Quando ele chegou ali na cidade, tinha acho que uns diáconos junto com Jezabel. E ela se pintou toda e ele perguntou, quem é comigo? E aqueles diáconos imaginaram, olha, ele já matou os reis, ele já matou os filhos de Acabe com Jezabel. Ele vai nos matar também. Ele disse, se vocês quiserem ficar do meu lado, joga essa mulher aí para baixo. Solta ela de cabeça para baixo aí para ela morrer logo na queda. Se vocês não quiserem, eu vou até aí. Eu vou jogar Jezabel e vocês também. Vocês escolhem de que lado vocês estão. E eles pensaram bem, é melhor ficar do lado de Jeú. Pegaram Jezabel e deve ter jogado ela de cabeça para baixo. O texto diz que ela explodiu, porque salpicou sangue na parede e nos cavalos. Mas Jeú ainda não estava conformado. O texto diz que Jeú foi lá e pisoteou com os cavalos em cima de Jezabel. Pode ser que essa mulher tão ruim, essa encarnação do cão ainda queira sobreviver. Deixa eu sapatear aqui com o cavalo, para ela não ter chance nenhuma. Jeú foi lá e sapateou em cima de Jezabel. E ele vinha com fome, vinha de uma jornada, e o texto diz que ele entrou para comer, entrou para se alimentar. Vamos ver o versículo? Versículo de número 34. Entrando ele e havendo comido e bebido, disse-lhe, olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque ela é filha de
rei. Jeú, pensando com tudo que ele já tinha feito da morte dela, ele pensou, se alimentou, comeu, o corpo estava lá fora. Ele diz: aquela maldita é filha de rei. Aquela maldita é casada com o rei. Aquela maldita é mãe de rei. Aquela maldita é sogra de rei. Vai lá sepultar aquela maldita. E aí mandou sepultar Jezabel. Só que a profecia de 1 Reis 21 diz que ela não seria sepultada, irmãos. Os cães iam destruir o corpo de Jezabel. Mas os servos de Jeú saíram e foram lá sepultar Jezabel. No versículo de número 35, olha o que diz: foram para a sepultar, porém não acharam dela senão somente a caveira, os pés e as palmas das mãos. Verso 36. Então voltaram e lhe fizeram saber, e ele disse: esta é a palavra do Senhor. Quando procurarmos o corpo, os cães tinham estraçalhado. Só encontrarmos a caveira, só encontrar os ossos das mãos. O restante, irmãos, tinham devorado tudo. Quando, irmãos, ela matou os profetas de Deus, Deus estava observando. Quando ela mandou matar Nabote, Deus estava observando. Quando ela influenciou Acabe, irmãos, a levar os judeus a adorar Baal, Deus estava observando. E agora chegou a hora de pagar o preço, irmãos, o julgamento. Irmãos, Deus, o Senhor Jesus Cristo menciona esta mulher lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 2. Vamos ver? Apocalipse, capítulo 2, o verso de número 20. Vamos ver aqui Apocalipse, capítulo 2, verso 20. Olha o que Jesus fala sobre essa mulher. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Jesus lembra de Jezabel, irmãos, mulher que influenciou. Tudo que se planta, colhe. Mas eu pergunto, qual é a justiça de Deus nisso? Vamos matar Jezabel sem uma chance? Jezabel teve muita chance. Irmãos, Jezabel veio de um povo que não conhecia o Deus de Israel. Jezabel teve o privilégio de casar com um rei de Israel. Jezabel teve o privilégio de ver os profetas de Deus. Jezabel enfrentou os profetas de Deus por causa do seu Deus Baal. Deus mostrou quem era o Deus verdadeiro. Ela entendeu que o seu Deus Baal tinha mais poder do que o Deus vivo. Não existe um Deus que tenha poder que mande no Deus vivo. Deus mostrou a Jezabel o profeta Elias. Deus mostrou a Jezabel Jeú. Ela nunca se arrependeu. Se você serve algum outro Deus, Baal era um Deus morto. Veja o capítulo 18 e 19 de 1 Reis. Era um Deus morto. O Deus de Elias respondeu, os deuses de Baal não pôde responder. Se você tem um outro Deus, pensa nisso. Só Deus é o Criador, só Deus é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só Deus pode te dar a vida eterna. Se entrega a Jesus Cristo. Jezabel não aceitou, não se arrependeu e o fim dela foi triste. Não queira que o seu fim também seja triste. Não brinque com Deus. Jezabel brincou e pagou o preço. Se você estiver brincando com Deus, você vai pagar o preço. Não faça isso. Se entrega a Jesus. Conserta a tua vida. Sê tu uma bênção, como Deus disse a Abraão. Faça isso e tenha uma vida diferente. Ela era rica, poderosa, mas hoje está no inferno, sem poder nenhum. O seu Deus, Baal, não pôde libertá-la do inferno, porque lá é o lugar dele e também o dela, porque não aceitou o Deus vivo. Se entrega a Jesus, ao Filho do Deus Criador. Filho de Deus é Deus, Jesus é Deus e Ele quer salvar tua alma. Pense nisso. Vamos orar nesse instante. Pai, obrigado por este momento, por mais esta palavra. Ajuda-nos a entender que tudo que se planta se colhe. Fala aos corações de cada um que está te ouvindo. Ajuda a Deus a tomar a decisão certa neste momento.
Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.